Pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. Pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. Sois sal da terra, vidas purificadas no sofrimento, adoradoras do Deus três vezes santo. Pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. Sois luz do mundo, vidas transfiguradas na caridade, intercessoras dos pobres pecadores. Pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. Caros peregrinos presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, temos vários grupos inscritos para participar nesta celebração. Temos um grupo de várias dioceses, o grupo da Companhia de Artilharia 3540 de Angola, 1972-1964. Da Arquidiocese de Braga, temos o grupo de Touguinha, Vila do Conde, e o grupo da Paróquia de Balazar. Temos da Diocese de Viseu o grupo da Paróquia de Ranhados, Igreja Madre Rita, e da Diocese de Lisboa o grupo da Paróquia da Pena e São Domingos. Preside a esta nossa celebração o Sr. Dom Tarcísio Nascentes dos Santos, Bispo de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro. Celebramos hoje aqui no Santuário a missa votiva dos Santos Francisco e Jacinta Marto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. À Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei, pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, que à imitação dos santos Francisco e Jacinta vos servamos na simplicidade de coração, para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia o Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E correndo para junto de Eli, disse: Aqui estou, porque me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor
tuas palavras ilumina e dá sabedoria aos simples. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, celebramos hoje a missa dos Santos Francisco e Jacinta Marto, os santos pastorinhos de Fátima. Os Evangelhos mostram-nos que eram frequentes entre os discípulos a discussão ou as discussões sobre qual deles era o maior, qual deles era o mais importante. E o Evangelho agora proclamado dá-nos também disso claro testemunho. Não sejamos muito rigorosos em julgar os discípulos por esta discussão que mantinham entre si, porque se trata de uma tendência muito natural na nossa convivência humana. Queremos destacar-nos. Procuramos receber o aplauso e a admiração dos outros. Não era apenas uma tentação dos discípulos de Jesus naquele tempo. É uma tentação de todos os tempos. É algo que nos acompanha sempre. E o interessante não é isso, não é essa tendência que os apóstolos e que os discípulos manifestam. O interessante é a resposta de Jesus. Porque Jesus diz que o que os deve preocupar não é ser grandes diante uns dos outros, mas ser grandes diante de Deus. Que o que devem procurar, a grandeza que devem procurar, é a grandeza diante de Deus. E acrescenta a isso que as crianças são o melhor exemplo dessa grandeza. Para espanto dos discípulos e para nosso espanto hoje, Jesus apresenta às crianças como exemplo dessa grandeza e como caminho que nós devemos também seguir. Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Acabámos de escutar. Ora, hoje, para nós que aqui nos reunimos, nesta manhã de sábado, para celebrar a Eucaristia, os Santos Francisco e Jacinta são duas crianças que Jesus põe no meio de nós como exemplo desta grandeza diante de Deus. São duas crianças que o Senhor põe diante dos nossos olhos para dizer: este é o caminho para sermos grandes diante do Senhor, a única grandeza que realmente importa.
E por isso, das breves vidas destes dois pequenos, grandes santos, eu gostaria de destacar apenas três aspectos em que eles foram exemplares, três aspectos em que as suas vidas são para nós hoje um desafio. E o primeiro aspecto é a atenção aos apelos de Deus e a disponibilidade para Deus. Assim como o jovem Samuel, como escutámos na primeira leitura, assim que ouviu o Senhor chamar, respondeu de imediato: aqui estou, Senhor, pois me chamaste. Também os santos pastorinhos acolheram de imediato e sem reservas a mensagem, os apelos, as palavras que Deus lhes dirigiu, primeiro através do anjo e depois através de Nossa Senhora. Prontidão, disponibilidade, atenção à vontade de Deus e disponibilidade para abraçar essa vontade. O exemplo das suas breves vidas desafia-nos a também nós procurarmos estar assim atentos à vontade de Deus que se manifesta na sua palavra, para a podermos viver. Mas este é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto em que os santos Francisco e Jacinta são para nós um exemplo de vida é na importância que davam à oração. O que vemos é que antes das aparições eles encaravam a oração muitas vezes como uma obrigação e um fardo. Algo pesado que tinham que fazer, que faziam em família, mas que tentavam, sobretudo quando estavam sozinhos, despachar o mais depressa possível para poderem brincar. E o que descobrimos depois das aparições não é que tenham deixado de brincar, obviamente que não, eram crianças e continuaram a brincar. Mas o que encontramos depois das aparições nas suas vidas é esta preocupação de que a oração passasse a marcar o ritmo dos seus dias. A oração, efetivamente, passou a ritmar o dia destas crianças. E o exemplo de São Francisco Marto é iluminador a esse nível. Ele procurava sempre esses momentos de encontro com Jesus através da oração. Era aquilo que lhe dava maior alegria. Não era já um fardo ou um peso, uma obrigação a cumprir. Era uma necessidade que se sentia. A necessidade de cultivar uma relação, de cuidar de uma relação. E todos nós sabemos que as relações ou se cuidam ou morrem. E por isso a vida dos santos Francisco e Jacinta são para nós desafio também a este nível. Cultivarmos a oração, a relação com Deus. A intimidade com Deus. Um terceiro aspecto em que as vidas dos santos Francisco e Jacinta são para nós exemplares é a atenção aos outros. Nós achamos sempre que as crianças têm tendência a fechar-se em si e a ver apenas o seu pequeno mundo. Mas a verdade é que os santos Francisco e Jacinta nos dão testemunho desta atenção e deste cuidado para com os outros. Esta preocupação pelos outros que as crianças também têm, e às vezes de forma exemplar para nós adultos, porque muito menos interesseira, porque uma preocupação muito mais genuína. E o que encontramos no exemplo de vida destes pequenos grandes santos é esta atitude genuína de preocupação pelos outros, sem nada esperar em troca. E por isso rezam pela conversão dos pecadores e se sacrificam por eles. E por isso têm esta preocupação enorme pelos mais pobres. E Santa Jacinta tem este impulso sempre de partilhar com os mais pobres. Vivem esta preocupação de não dar trabalho ou arrelias aos seus familiares, apesar de todo o sofrimento em que se veem em alguns momentos envolvidos. Ao contrário do que pensamos, o facto de terem uma maior intimidade com Deus em nada os afastou dos outros, bem pelo contrário. Tornou-os muito mais atentos aos outros e às suas necessidades. E isto também aprendemos com eles. Este cuidado por aqueles que estão ao nosso lado. Esta preocupação por aqueles a quem podemos ajudar. Apenas 3 aspectos. A disponibilidade para a vontade de Deus, a oração, a atenção aos outros. Apenas 3 aspectos que sublinhei daquilo em que os santos Francisco e Jacinta são exemplo da grandeza diante de Deus.
3 aspectos em que as suas vidas são para nós hoje um desafio. 3 aspectos em que se concretiza este apelo de Jesus no Evangelho, que põe diante de nós estas crianças, para que nós saibamos o caminho para sermos grandes diante de Deus. Porque essa é a única grandeza que realmente importa. Irmãos, por intercessão dos beatos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir, como eles, na santidade de vida, cantando cheios de fé. Ouve-nos, Senhor. Ouve-nos, Senhor. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus. Ouve-nos, Senhor. Pela paz do mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la contra as primícias de guerra que continuamente renascem. Leve os seus decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores e catequistas as ajudem a crescer como os pastorinhos, em candura e simplicidade. Oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, como a Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis. Oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que, como Santo Francisco, cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus escondido. Oremos. Ouve-nos, Senhor. Concedei-nos, Pai Santo, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a graça de não ofendermos mais a nosso Senhor, como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, tuas mãos este sacrifício, a glória de seu nome, o nosso bem e toda a Santa Igreja. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dai-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família, e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença.
que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes
destinou da sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Oremos. Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acendei em nós o amor admirável que levou os santos Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens. Por Cristo, nosso Senhor. Caros peregrinos, sempre no final desta missa dos 11 aos sábados, nós fazemos a bênção das crianças aqui presentes. Todos sabemos o lugar especialíssimo que as crianças ocupam em Fátima, na mensagem de Fátima. Hoje, ainda por cima, celebramos duas crianças, os santos Francisco e Jacinta, e por isso, neste dia, nós queremos pedir essa especial bênção e proteção de Deus para todas as crianças aqui presentes. É essa oração de bênção que o Presidente da nossa celebração agora fará. O nosso auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes, impondo-lhes as mãos, e nos ensinastes que quem as recebe, a vós recebe. Dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar. Guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça, como vós. Se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são
O presidente da nossa celebração faz agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Bendito seja o nome do Senhor. agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. E deem paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou.